Muito bem, vamos então começar uma aula. Nesta aula de prostaferese, a gente vai aprender a fatorar, não é? Somas e diferenças de cosseno. Na tela eu tenho as 4 fórmulas que nós precisaremos saber para resolver os exercícios da aula de hoje. Então gostaria que você observasse, anotasse, colocasse no papel, para que possa, a partir de agora, utilizar essa ferramenta. A demonstração dessa fórmula eu não farei, apesar de ser bastante simples. Não farei apenas para que o vídeo não fique muito extenso. Perfeito? Vamos então começar. Bom, o primeiro exercício diz o seguinte: prove, que seno de 3x mais seno de x sobre cosseno de 3x mais cosseno de x é igual a tangente de 2x. Na verdade, não é para provar, é para dizer se isso está certo ou errado. Então, vamos fazer. Bom, eu sei que seno de 3x mais seno de x é uma das fórmulas de prostaferese que nós temos, que é somar os senos. Então, eu vou usar a fórmula 2 seno de 3x mais x sobre 2 vezes cosseno de 3x menos x sobre 2. E embaixo, como é uma soma de cossenos, eu vou transformar em 2 cosseno de 3x mais x sobre 2 vezes cosseno de 3x menos x sobre 2. Observe que eu posso simplificar esse cosseno de 3x menos x sobre 2, porque ele aparece na parte de cima e de baixo dessa fração. O 2 também eu posso simplificar. Sobrou, na parte de cima, seno de 2x e na parte de baixo, cosseno de 2x. Sabemos que seno sobre cosseno é tangente de 2x. Então, esse item está certo. Tá? Então, esse foi um item numa prova da UNB. Você marcaria, então, certa a resposta. Vamos ver o próximo item do mesmo vestibular. Seno de 146 graus mais seno de 26 graus, ele quer saber se isso é igual a seno de 86 graus, que por sua vez é igual a cosseno de 4 graus. Como ele deu uma soma de senos, vamos usar a fórmula de prostaferese. 2 vezes seno de 146 mais 26 sobre 2, que seria o P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Veja que isso vai dar 2 vezes seno de 172 graus sobre 2, que é a mesma coisa que seno de 86, né? E o cosseno de 60 graus, sabemos que é meio. Veja, 2 vezes meio, vai simplificar, vai dar 1. Então, isso deu realmente seno de 86. Não sei se você se recorda, mas o seno de 86 graus ele é igual ao cosseno de 4 graus, porque quando eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, o que torna esse item certo. Beleza? Vamos para o próximo. Para todo x pertencente aos reais, tem-se que 1 mais seno de 2x é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais x vezes seno de π sobre 4 menos x. Eu vou optar por fazer a demonstração da esquerda para a direita. E se for verdadeiro, marcaremos que está certo. Se não for, marcaremos errado. Vamos ver então. Sabemos que 1 é a mesma coisa que seno de π sobre 2. Seno de 90 graus é 1. Então, usando a fórmula de prostaferese, teremos 2 vezes seno de π sobre 2 mais 2x sobre 2, vezes cosseno de π sobre 2 menos 2x sobre 2. Observe que eu encontrei 2 seno de π sobre 4 mais x, vezes cosseno de π sobre 4 menos x. Não parece que é igual, né? Observe que a hipótese que temos que marcar, no lugar do seno está cosseno, no lugar do seno está cosseno, está ao contrário, né? Então, esse item está errado, perfeito? Aliás, um item de bastante cuidado, né? Porque a tendência natural, ao terminar esse cálculo, seria de marcar certo. Observe que a diferença é que na ideia que ele propõe para que marquemos é cosseno e no nosso cálculo encontramos seno. E quando ele fala que é seno, nós encontramos cosseno. Está ao contrário, tudo bem? Então, vamos continuar. Próximo exercício. O ângulo sob o qual um observador vê uma torre duplica quando ele se aproxima 110 metros e triplica quando ele se aproxima mais 50 metros. Calcular a altura da torre. O desenho não foi dado nesse vestibular. Tá? Esse vestibular é da Unicamp. Não foi dado. O desenho já fui eu que fiz. Combinado? Então, você teria que saber fazer o desenho para ter as ideias. Observe que eu tenho aqui
um ângulo de 2α. Esse ângulo é um ângulo externo ao triângulo DCE. Sabemos que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, esse ângulo só pode ser α também. Observe agora que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, CD é igual a CE. Perfeito? Vemos também que aqui é 3α. Se aqui é 3α, esse ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, seria α aqui e aqui em cima 2α. Então, me parece que nós teremos um outro α aparecendo nesse triângulo. Agora que eu tenho essas informações desenhadas, vamos começar a calcular. Eu vou iniciar usando o fato que o triângulo BDE é semelhante ao triângulo BCE. O triângulo BDE, ele tem um ângulo que mede α, um outro ângulo que mede 2α, e o triângulo BCE também tem um ângulo que mede α e um outro que mede 2α. Então, pelo critério ângulo-ângulo, eles são triângulos semelhantes. Já que são semelhantes, vamos montar a razão de semelhança. 160, que é o tamanho de BD, né? BD vale 160, está para BE. Quem é BE? Também é o lado do triângulo pequeno que está de frente para 2α. Isso tem que ser igual a BE. Observe que agora o BE que eu estou usando é no triângulo grande, assim como está para 50, que é o lado que está de frente para o ângulo α no triângulo pequeno. Fazendo o cálculo, multiplicando o cruzado, BE quadrado é igual a 160 vezes 50, BE é igual a raiz de 8.000, e simplificando, nós teremos que BE é igual a 40 raiz de 5. Perfeito? Agora eu vou usar a lei dos senos no triângulo BCE. O triângulo BCE é esse triângulo pequenininho que está aqui, certo? Pela lei dos senos, eu tenho que 50 está para seno de α, certo? Assim como 40 raiz de 5, que é o BE, que nós calculamos agora, está para seno de 2α. Sabemos que seno de 2α é um arco duplo, que eu posso transformar em 2 seno α cosseno α. Simplificando esse seno α, encontraremos que cosseno de α é 2 raiz de 5 sobre 5. Agora eu vou usar a relação fundamental da trigonometria para descobrir quanto é o seno de α. Então, usando a relação fundamental, cosseno ao quadrado de α mais seno ao quadrado de α é igual a 1, descobriremos que o seno de α será exatamente igual a raiz de 5 sobre 5. Perfeito? Bem, feito isso, vamos pegar o triângulo ACE. O triângulo ACE é esse triângulo aqui, ó. A vai até o C e vai até o E. No triângulo ACE, sabemos que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 2α, então, é H sobre 110, certo? Por quê? Porque CE tem o mesmo tamanho que CD, que também vale 110. Então, agora eu vou transformar esse seno de 2α, né, em arco duplo. 2 seno α cosseno α, vou multiplicar cruzado, e eu descubro, então, que a altura vai ser 110 vezes 2, 220, vezes o seno que eu descobri, que é 2 raiz de 5 sobre 5, né, que aliás é o cosseno, e o seno é raiz de 5 sobre 5. Multiplicando isso, encontraremos que a altura desse triângulo é 88 metros. Perfeito? Então, este é um excelente exercício que utiliza praticamente toda a matéria de trigonometria. Vamos para o próximo. O movimento ondulatório manifesta-se em diversos fenômenos naturais, como, por exemplo, a propagação da luz e do som. Dá-se o nome de interferência ao fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas, sendo que, se duas delas são representadas pelas equações y1 igual a f de t e y2 igual a g de t, a onda resultante durante a superposição é dada pela equação y igual a f de t mais g de t. Um fenômeno ondulatório é chamado amortecido quando a amplitude da sua onda decresce com o tempo. Fenômenos ondulatórios que despertam particular interesse são aqueles em que ocorre a interferência de duas ondas que estão vibrando em frequências muito próximas. O fenômeno de interferência destrutiva total de ondas se dá quando o encontro de duas ondas em oposição de fase faz que uma aniquile completamente a outra, não restando qualquer movimento ondulatório posterior. Com relação ao movimento ondulatório e com auxílio do texto acima, julgue os itens. Bom, primeiro item.
O encontro das ondas representadas pelas equações y1 igual a 3 cosseno de 2t e y2 igual a 3 cosseno de t mais π produz interferência destrutiva total. Vamos verificar. Bom, vamos somar, porque o texto disse que se eu somar as duas eu tenho que ter um resultado zero para que a destruição seja total. Fazendo isso, encontramos o seguinte: 3, abre parênteses, cosseno de 2t, eu coloquei em evidência esse 3, né? E observe que cosseno de t mais π é um cosseno conhecido, porque eu tenho uma fórmula, né? Cossa A, cossa B, troca sem saber, né? Basta você assistir essa aula de cosseno da diferença. Veja que cosseno de π é menos 1 e seno de π é 0. Então, cosseno de t mais π nada mais é do que o próprio menos cosseno de t. Então, eu tenho que fazer o cálculo 3 vezes cosseno de 2t menos cosseno t. Isso usa-se prostaferese. Então, eu tenho a fórmula 3 vezes, abre colchete, menos 2 seno de 2t mais t sobre 2, vezes seno de 2t menos t sobre 2. Observe que isso vai dar menos 6 vezes seno de 3t sobre 2, vezes seno de t sobre 2. Está evidente que a amplitude é diferente de zero. E observe que esse seno de 3t sobre 2 e o seno de t sobre 2, ele não vai se anular para qualquer valor de t. Ele vai se anular, por exemplo, para t igual a zero. Né? Para t igual a zero se anula, para t igual a 2π também se anula. São alguns valores. Então, eu não posso garantir que em todo valor seja nulo. E pelo texto, ele fala que a interferência destrutiva tem que ser total, ou seja, para qualquer valor de t. Então, esse item automaticamente está errado. Combinado? Não há uma destruição total. Vamos para o próximo item. A onda descrita por yt, y de t igual a 6 cosseno de 10t cosseno t, representa a superposição das ondas dadas pelas equações que estão aí na tela. Vamos somar as duas equações. Usando prostaferese, fazemos a soma e encontramos exatamente o resultado que ele pergunta, não é? Que é a soma. Então, feito isso, só posso dizer que o item está certo. E o nosso último item desta aula pergunta se o movimento representado pela função y de t igual a cosseno de αt com α maior que zero é um movimento ondulatório amortecido. Ele disse que para ser ondulatório amortecido, a amplitude tem que reduzir. Observe que eu substituí o α por 2 e eu tenho uma onda que não está se amortecendo. Por quê? Porque a amplitude dela é sempre constante. Né? Quando eu boto o α igual a 3, também permanece constante. Α igual a 4 também permanece constante. Então, observe que eu não tenho amortecimento dessa onda. Como uma forma de exemplificar para você entender, eu escolhi essa onda y de t igual a e elevado a menos t sobre 5 cosseno de 3t. Observe que eu tenho uma função exponencial com expoente negativo, é uma função decrescente, multiplicando o cosseno. Olha o que acontece com a onda. A onda começa a diminuir, formando um amortecimento. Então, quando eu quero dizer que uma onda amortece, eu necessariamente tenho que ter uma função decrescente multiplicando a onda. Com isso, eu garanto que ela é uma função, certo? Amortecida. Então, esse item está errado. Beleza? Então, com isso, concluímos esta etapa. Bons estudos!